Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Vamos aos livros que chegaram aqui em casa no mês de setembro de 2025. Vamos lá, eu vou começar mostrando para vocês um livro que chegou de presente do autor, que é o poeta Moraes, José Moraes Barbosa, que foi meu professor de história lá no ensino médio, foi meu colega também quando eu já era professora. O livro se chama Microantologia Poética, publicado pela NetBooks. O professor Moraes é muito simpático, muito envolvido com as questões ambientais aqui da minha cidade, São José dos Campos. E ele fez essa gentileza de me enviar um livro de poemas dele. Os poemas são bem curtinhos, em breve eu vou ler. E são poemas que brincam com as palavras, com os significados. Tem esse quê de poesia concreta. Em breve lerei, professor. Muito obrigada pelo envio. Comprei 2 livros pensando no mês do Halloween, outubro, mas ainda não consegui ler. Eu já tô gravando esse vídeo no fim de outubro e ainda não consegui pegar nenhum desses 2, porque surgiram algumas leituras de trabalho no meio do caminho que não estavam previstas. Mas tudo bem, esses livros vão me esperar aqui para quando eu estiver pronta para lê-los. São 2 livros mais ou menos de terror ou de suspense, escritos por pessoas que têm uma ascendência indígena. Então, um desses livros é este aqui, Todas as Coisas Ferozes, da autora Cherie Damalin, pela editora Melhoramentos, com tradução de Bruna Miranda. É um livro bem bonito, capa dura, e conta a história de uma mulher que está à procura do marido dela. Há quase um ano, os 2 brigaram, ele saiu de casa e ele desapareceu. Então ela está devastada e certo dia ela o encontra em um lugar, não sei, uma tenda de um estacionamento. É a voz dele, é o corpo dele, mas ela acha que não é ele de verdade. Então essa é a história do livro, espero que seja bom. Essa autora é descendente de um povo chamado Métis, que fica na Baía de Geórgia, Ontário, no Canadá. E esse outro aqui, que também parece ter uma pegada parecida, A Casa Redonda, de Louise Erdrich, pela editora Alfaguara, com tradução de Daniel Steele. Olha só, não tinha visto esse selinho. Ele é um romance vencedor do National Book Award, lá dos Estados Unidos. E é um livro que se passa em 1988, que é o ano que eu nasci. Então a gente tem um menino chamado Joe Curtis, de 13 anos de idade, cuja mãe é assassinada numa reserva indígena. Eles vivem nessa reserva indígena. Esse menino fica muito traumatizado com esse ataque que acontece. O pai dele é chefe de um conselho judiciário ali desse povo, mas o menino, Joe, e os melhores amigos resolvem ir atrás de pistas e tentar desvendar esse assassinato da mãe dele. Eu comprei alguns livros para ler antes da FLIM, que é a Festa Litero-Musical do Parque Vicentina Aranha, aqui na minha cidade, São José dos Campos. Um evento literário e musical que acontece todo ano, já faz algum tempo, e que esse ano não aconteceu por conta de uma censura do prefeito de São José, Anderson Farias. Eu contei um pouquinho melhor essa história no vídeo de leituras do mês, se você quiser saber. E eu adquiri 2 livros para ler antes do evento, porque os autores viriam, mas infelizmente eles não vieram, porque o prefeito desmontou essa feira, basicamente. Então eu comprei O Ano que Eu Morri em Nova York, da Milly Lacombe, pela editora Planeta. Já li e já comentei lá no vídeo de leituras do mês de setembro, se você quiser saber mais. Mas basicamente eu amei a primeira parte do livro e detestei a segunda e a terceira partes, não gostei mesmo. E o outro que eu adquiri para FLIM foi Sobre Literatura e História, Como a Ficção Constrói a Experiência, do professor Júlio Pimentel Pinto, pela Companhia das Letras. O professor Júlio foi meu professor lá na USP, ele é professor de História, mas ele sempre faz esses entrecruzamentos entre História e Literatura. E nesse livro ele vai trazer vários artigos ou vários ensaios a respeito de autores diversos. Por exemplo, vai falar de Cortázar, Edgar Allan Poe, vai falar de Martí, vai falar de ficção policial latino-americana, Ricardo Piglia, Milton Ratum, Otávio Paz, e o Jorge Luiz Borges e assim por diante. Então estou ansiosa para lê-lo. Esse eu ainda não li. E aconteceu todo esse rolo da FLIM na minha cidade e teve reação, que bom, né? Teve gente que reagiu a essa censura e organizou às pressas ali um evento paralelo para suprir essa falta cultural que tem na nossa cidade e para ocupar esse espaço que a FLIM ocuparia no fim de semana. O movimento se chamou Ocupa FLIM. E uma livraria que abriu o espaço dela
pra gente ir lá e pros autores falarem, os autores que já estavam convidados pra Flim, pra eles venderem os livros deles também. Foi a Livraria Mantiqueira, que tá abrindo as portas em breve aqui em São José dos Campos. Eles estão terminando a reforma. E eu fui lá nesse evento do Ocupa Flim, da Feira Livro Livre, que eles chamaram também, e acabei adquirindo alguns livros na Livraria Mantiqueira. Foram 3 livros que eu tava querendo muito. Um deles, O Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, pela editora Todavia. A Vida dos Endinheirados Brasileiros é o subtítulo do livro. Já está lido e eu vou falar sobre ele no vídeo de leituras do mês de outubro. Mas já deixo o spoiler aqui que eu adorei. E eu comprei 2 da editora Tábua, porque ali na Livraria Mantiqueira estava com desconto. E geralmente a editora Tábua não vai para a Festa do Livro da USP. Embora esse ano eu descobri que eles vão. Então também fiquei muito feliz de qualquer jeito. Mas eu adquiri 2 de não ficção ligados à Palestina. Um deles chamado Biografia de um Olho, de Ibrahim Nasrallah, com tradução de Safa Jubran. Esse autor é da Jordânia, mas ele é filho de palestinos, e o livro conta a história de uma fotógrafa palestina que nasceu no século XIX e morreu antes da Nakba, que é a primeira expulsão que os palestinos sofrem em massa ali da região da Palestina. O nome dessa fotógrafa é Karima Aboud. E esse outro é um livro de ensaios ou artigos, textos menores, chamado Sumud em Tempos de Genocídio. Sumud, ele explica aqui na capa, é um termo usado pelos palestinos desde a época em que desafiavam o mandato britânico e expressa um estilo de vida voltado para a resistência. Então, Resistência em Tempos de Genocídio, de Samah Jabr, com organização e tradução de Rima Awada Zara, pela editora Tábua também. Essa autora, Samah Jabr, é psiquiatra e psicoterapeuta palestina, e nesse livro ela vai tratar de temas ligados à saúde mental lá na Palestina e decorrências desse genocídio que está acontecendo. Então o livro está dividido em várias partes e fala sobre a ocupação ser um problema de saúde mental, fala sobre o trauma colonial e intergeracional da Palestina, sobre a psicopatologia desencadeada por prisão e tortura, sobre resistência e resiliência, sobre Gaza e sobre solidariedade. Eu adquiri esse que estava há muito tempo na minha lista, chamado Arte Pré-Histórica do Brasil, pela editora C Arte, do autor André Proust. O André Proust é francês de nascimento, mas ele se naturalizou brasileiro, arqueólogo. E esse livro é um livro que não é muito grande, eu até achei que ele ia ser grandão, porque ele não é dos mais baratos. Mas ele é bem bonitinho, tem várias fotografias coloridas, o papel é de boa qualidade, é um papel daqueles mais fotográficos, sabe? E nesse livro, ele vai perpassar pelos seguintes temas. A arte rupestre brasileira, em várias regiões, eu achei legal isso, ele fala do sul do Brasil Central, do Nordeste, da Amazônia, vai falar da escultura pré-histórica em pedra e osso, sobre as cerâmicas amazônicas, a cerâmica tupi-guarani e pintura e adornos corporais. E tem outros livros nessa coleção de outros tipos de arte brasileira. Eu vou ver se na Festa do Livro da USP eles vão levar, talvez eu me interesse por mais algum. E o último que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui, Ruth Rocha Conta a Odisseia, com ilustrações de Eduardo Rocha, pela Companhia das Letrinhas. Esse é um livro antigo já, é um reconto da Odisseia, só que em formato de prosa e para um público mais infantil, feito pela Ruth Rocha, bem bonito, colorido também. E eu comprei esse na estante virtual, porque eu já tinha a Ilíada, no mesmo modelo. É um livro grandão, né? Então ele também é todo ilustrado e tal. E eu queria a Odisseia, e eu vi que ele tá agora com uma capa nova, ele tem uma reedição, e eu queria ter os dois combinando. Então eu fui atrás, correndo, da mesma edição para eu ter a coleçãozinha bonitinha. Agora eu tenho um sobrinho, né, ele vai fazer 2 anos de idade em breve, então fica também para ele esses livrinhos. Tá bom, gente? Esses foram os adquiridos do mês de setembro, espero que vocês tenham gostado. Se você quer comprar algum deles pela Amazon, ou qualquer livro, ou qualquer produto, não se esqueça que eu tenho um link aqui no box de descrição do vídeo, sempre fica disponível para vocês.
E qualquer coisa que vocês forem comprar pela Amazon me ajuda muito se vocês clicarem no link e aí vocês vão fazer o seu carrinho de compras. Usando esse link, eu recebo uma pequena comissão pela venda. Se você comprar direto no site da Amazon, todo o dinheiro que você usar vai pro dono da Amazon. Se você comprar pelo meu link, eu recebo essa pequena comissão, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui, por deixar o seu joinha e o seu comentário. Me conta aí se você comprou algum livro bom e se você leu algum livro muito bom aí no mês de setembro. Eu quero pegar as dicas com vocês também, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!